Leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração. Vamos continuar com a leitura do livro no último capítulo do livro, capítulo 12. Parceiros de oração podem fazer a diferença. Alguém disse que as pessoas de maior sucesso no mundo são as pessoas de oração, ou parentes e amigos de pessoas que oram. Eu acredito nisso através de anos de busca e experimentação com vários tipos de oração. Eu estou convencida de que os parceiros e os grupos de oração podem fazer a diferença entre as pessoas que têm as orações respondidas e os que não. Jesus indicou o poder de se ter parceiros de oração ou de participar de grupos de oração quando ele prometeu: eu vos declaro ainda, se dois dentre vós na terra se puserem de acordo para pedir seja o que for, lhe será concedido pelo Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. A introdução da autora aos grupos de oração. Eu me tornei interessada na possibilidade de ter parceiros ou fazer parte de um grupo de oração várias décadas atrás, quando eu ouvi falar de um homem que tinha feito isso durante a Segunda Grande Guerra, enquanto servia em uma base militar em Marrocos. Ele começou a encontrar o grupo em um escritório de oficiais Quakers, toda semana para orar e estudar a Bíblia. A vida desses homens presentes foi profundamente melhorada por aqueles encontros de oração. Vários deles saíram como ministros depois da guerra e alguns até retornaram para a África como missionários. O homem que iniciou esse grupo de oração tornou-se um ministro. Ele logo estava envolvido em todos os problemas que qualquer um poderia encontrar em face de um ministério tão pequeno, com tão pouco tempo para atender tantas demandas, estando insatisfeito, mal pago, tendo que lidar com incontáveis pessoas problemáticas. Eu estava nesse ponto quando ele lembrou o poder das graças geradas naquele grupo de oração em Marrocos. Ele mencionou esse início para a esposa dele, e então para sua equipe, e finalmente para a sua congregação. Ele garantiu todas as coisas que ele pôde encontrar no poder da oração de grupo. Passou isso para os outros e começou com um grupo de oração de sua igreja. Através disso, estava um pequeno grupo no qual os oradores do grupo normalmente ficam. As coisas imediatamente começaram a se tornar mais fáceis na vida pessoal e na igreja deles. Um alcoólatra fazia parte desse grupo de oração e foi curado. Ele trouxe outros que foram também ajudados. Essa igreja tornou-se viva, assim como seus membros se mantiveram ocupados e fizeram muitas coisas que eram necessárias que alguém fizesse há muito tempo pela igreja e seus ministros. Dentro de um ano, 6 salas de oração estavam funcionando com sucesso. Através desse grupo de oração, esse ministro provou o que a doutora Evelyn Underhill uma vez escreveu. Todas as coisas efetivas na história da igreja têm começado pelos indivíduos que iniciaram pequenos grupos. O Espírito Sagrado tem trabalhado sempre através da minoria. Os antigos parceiros de oração da autora. Enquanto eu ainda estava no mundo dos negócios, tentei encontrar um grupo de oração para me juntar. Não encontrei nenhum. Durante esse período da minha vida, eu fui secretária do prefeito, que era também um proeminente advogado. Eu também descobri que as pessoas mais desagradáveis poderiam ser maravilhosos parceiros de oração. A moça que limpava o escritório do prédio em que trabalhei foi destinada a se tornar a minha primeira parceira de oração. Frequentemente eu a levava para a sala de limpeza no final do corredor para orar quando as coisas ficavam agitadas em nosso escritório. Outras vezes eu escapava da minha sala e me juntava a ela no meio de aspiradores de pó, esfregões e desinfetantes. Juntas podíamos falar nossas orações de afirmação. Nossas orações nunca falharam e receberam resultados. Uma das nossas sessões íntimas de oração poderia até custar o emprego da servente.
Em um momento de tensão, eu tinha pedido a ela para literalmente ir para a sala de limpeza através de comandos da Bíblia e orar até que eu notasse que a resposta dela tinha vindo. Suas orações funcionavam e os problemas eram sempre resolvidos. Mas a resposta vinha tão naturalmente que eu esquecia sobre essa servente orando na última sala do corredor. E somente muitas horas depois, quando o enganado supervisor ia procurar por ela, eu lembrava do lugar onde ela se encontrava e corria para resgatá-la. Uma das senhoras líderes da cidade tornou-se a minha primeira parceira de oração do lado de fora do escritório. Eu encontrei com ela em sua casa à noite durante a semana. Em sua cadeira de rodas, orava comigo. Eu suspeito que as fervorosas orações dela ajudaram-me a conseguir meu ministério. Eu percebi que fui ajudada. Depois, uma amiga que eu tinha conhecido desde a infância tornou-se interessada em questões espirituais e serviu como uma boa parceira de oração. Ao entrar no ministério, um executivo da minha primeira igreja tornou-se meu parceiro de oração. Eu estou convencida de que as orações dele, unidas às minhas, ajudaram-me com aqueles primeiros anos no ministério. Ele ajudou-me com a impressão do meu primeiro livro. Ainda depois, houve uma dona de casa que se encontrava comigo durante a tarde, uma vez por semana, e houve também uma vendedora que se encontrava comigo uma noite na semana, depois do serviço, para ajudar com os projetos extras de oração. Com cada mudança do ministério, meu primeiro projeto sempre foi localizar meu novo parceiro de oração. Durante anos, meus parceiros de oração tinham ajudado a amenizar dificuldades da vida a cada passo do caminho. Quando eu ouvia falar de ministros, igrejas ou indivíduos que estavam experimentando continuamente dificuldades, eu não podia ajudar, mas pensava: é péssimo que eles não tenham parceiros de oração ou participem de grupos de oração. O poder das parcerias de oração. Talvez você esteja pensando que os parceiros de oração poderiam se tornar uma igreja. E assim, que paradisíaca igreja, todos nós somos seres humanos a caminho de nos tornarmos divinos, e qualquer ajuda construtiva pode nos auxiliar a tornar esse caminho mais bem-vindo. Se você sabe como se preocupar, você sabe como orar, porque as preocupações são um tipo de oração negativa. A efetividade dos parceiros de oração é que eles ajudam você a mudar de uma oração negativa, preocupação, para uma oração positiva, pensamento construtivo e ação. Parceiros de oração são poderosos porque eles o elevam quando você está para baixo. Eles ajudam a carregar a carga psicológica até que você esteja em condições de liberar isso espiritualmente, como um poder mais elevado. Você se torna sintonizado com a fé deles quando a sua própria está em baixa. Os poderes espirituais deles, combinados com os seus, abrem caminho para muitos resultados posteriores. Um dos grandes personagens da Bíblia que se beneficiaram com a ajuda dos parceiros de oração foi Moisés. Ele derrotou o guerreiro Amaleques no deserto somente depois que foi ajudado por Arão e Ur, que disseram força para ele. Eu estava uma vez servindo como ministra convidada no Templo da Unidade em Kansas City, Missouri. Minhas palestras foram bastante anunciadas e eu estive falando para captar audiência. Estávamos com um clima úmido de inverno, com o qual eu não estava acostumada. Eu tive uma insistente dor de garganta. Em um dia chuvoso, eu estava sentada no estúdio dos ministros, olhando para minha ocupada agenda de consultas, palestras agendadas e engajamentos sociais, preocupada em como eu iria fazer tudo com sucesso devido à minha garganta. O telefone tocou com a chamada a longa distância de um membro do meu grupo de oração fora do estado. Catherine, o que há de errado? Nós estamos orando por você por 2 dias, mas por que estamos orando? Quando eu lhe contei, ela respondeu: não há nada a temer. O poder de cura de Jesus Cristo extravasa-se sobre você agora. Todas as palestras serão dadas e toda consulta será realizada. Depois desse telefonema, eu relaxei com a certeza de ter minhas orações respondidas.
Por que os grupos de oração são poderosos? A cristandade começou de um pequeno grupo de oração que se encontrava em um lugar subterrâneo em Jerusalém. Apesar disso, os resultados foram grupos humildes de oração disseminados ao redor do mundo por 20 séculos. As orações de muitas pessoas não têm sido respondidas porque elas têm orado sozinhas, porque elas não têm força de vontade para disciplinar seus pensamentos e suas vidas o suficiente para fazerem contato com a divina inteligência e então deixar que as respostas venham através delas. Apesar disso, tais pessoas que têm um sincero desejo de saber como orar podem receber muita ajuda em um grupo de oração que vagarosamente as podem acalmar na procura por suas graças. Em busca de um grupo, elas agarram o espírito de oração. Coisas efetivas podem ser feitas através de um grupo de oração, sem barulho ou pressão, que você pode não estar pronto para executar sozinho. Tais poderes de oração podem ser o poder de sobrevivência. Como funciona a oração grupal? O modo como esses pequenos grupos funcionam não precisa ser nada misterioso ou complexo. Geralmente, os membros se reúnem trazendo suas próprias listas de seus próprios problemas e os nomes dos outros pelos quais orarão. Eles ficam quietos e proferem orações afirmativas. As pessoas algumas vezes pensam que esse método é muito simples para funcionar, apesar de que aqueles que usam esse método regularmente descobrem que ele não só funciona, como traz uma profunda e indescritível autossatisfação. O modo simples é o modo poderoso da oração. Existem grupos públicos e privados. Um dos mais efetivos grupos de oração que eu permiti que fosse admitido ao público foi um grupo matinal de oração que alimentou meu estudo ministerial. As senhoras sentavam em um círculo e durante uma hora discutiam ideias sobre oração de um livro de inspiração ou da Bíblia Sagrada. Nós posicionávamos então nossas mãos sobre nossas listas de oração, abençoando silenciosamente os nomes e com afirmações verbais, mas não discutindo as pessoas ou as necessidades. A seguir, nós abençoávamos a igreja, seus credores, equipes, ministério financeiro, cada sala do edifício e algum projeto especial. Nós não discutíamos nada disso, então nenhuma confidência era feita ou revelada e nenhuma fofoca era gerada. Os resultados eram fenomenais. Problemas relacionados com a igreja eram solucionados. O ministério financeiro era renovado e tinha sucesso. Novos membros apareciam na igreja e aqueles que participavam do grupo de oração estavam entusiasmados com os resultados experimentados em suas vidas espirituais. O poder que vem da prática de oração com outras pessoas. Suas orações muitas vezes serão respondidas por um grupo de oração quando você não as teria conseguido por nenhum outro caminho. Por quê? Porque, por ser parte de tal grupo, você começa a pensar e a orar por alguém mais além de você mesmo. Você mantém sua mente livre de seus próprios problemas à medida que você libera seus poderes de oração para ajudar os outros. Se uma pessoa tiver suas próprias orações respondidas, deve desejar ser um canal através do qual a oração dos outros será respondida. Jó foi curado de todos os seus problemas somente depois que orou por seus amigos. O Senhor restabeleceu os negócios de Jó, enquanto ele intercedia pelo seu próximo. Jó 42:10. À medida que você ora pelos outros, saiba que isso é um radiante centro de paz e serenidade, geralmente sentidas inicialmente por você. Isto abre o caminho para que as suas próprias orações sejam respondidas. Como um orientador espiritual descobriu, as pessoas têm sido curadas em seus serviços quando elas pedem para elevar e orar por alguma pessoa que elas encontraram. O cientista Dr. Alex Carrel escreveu sobre o poder de ser curado enquanto se orava por outros. Certas atividades espirituais podem causar modificações físicas e anatômicas, bem como funcionais de tecidos e órgãos, incluindo o estado de orar. Não é preciso que o paciente ore por si mesmo ou que tenha fé religiosa.
é suficiente que alguém perto dele esteja em estado de oração. Selecione grupos de oração com cuidado. Você deve levar algum tempo escolhendo parceiros de oração. Geralmente não é desejado se juntar a um grupo que inclua pessoas com as quais você está sem harmonia. Pessoas que estão sintonizadas umas com as outras podem orar juntas mais efetivamente. Se necessário, forme o seu próprio grupo. Jesus gostava muito de se retirar para Betânia e orar em companhia de 3 almas parentes pelos quais ele tinha uma afinidade especial. João 11:5. Isso explica por que orações formais de grupo podem ser ineficientes e até cansativas. Elas contêm muitos estados mentais conflitantes que podem neutralizar as orações umas das outras com seus pensamentos secretos. Grupos de oração devem ser pequenos, de preferência grupos íntimos, que não requerem nenhuma fanfarra. Tais encontros não devem ser feitos com conversas pífias. Não existe nada mais mortal para um grupo de oração do que tentar organizar isso. Um grupo de oração deve ser em um lugar onde as pessoas possam se juntar em uma atmosfera relaxada e íntima para tornar as coisas mais próximas de seus corações, ou para orar sobre aquelas situações que eles não ousam discutir abertamente. Geralmente, a regra deve ser pouca conversa e muitas orações afirmativas. Essa é uma hora para organizar-se e conversar com Deus, não com os homens, através de sérias afirmações. Esse tempo não deveria ser desperdiçado em muitas teorias espirituais sobre a oração e nem para muito estudo bíblico formal. Um grupo de oração deveria ser somente isso, um grupo que ora. Tal grupo sabe que a oração está onde a ação está e não se contentará com menos do que isso. Isto é, de fato, não há nada de errado com grupos de estudo de inspiração ou grupo de estudo bíblico, mas seus propósitos e funções são normalmente um pouco diferentes de um grupo de oração. De modo contrário, em encontros de oração que praticam somente orações de silêncio, parece faltar algo também. Uma vez estive presente em um encontro cujos métodos eram a prática do silêncio com somente o líder espiritual falando afirmações ou mencionando ocasionalmente promessas bíblicas durante 1 hora inteira de oração. Eu fiquei com minha mente vagando continuamente, quando o mais efetivo teria sido se aos que estivessem presentes fosse pedido para que se juntassem em afirmações verbais com o líder ocasionalmente durante essa hora de silêncio. Através disso, elevariam suas consciências rapidamente através das palavras faladas. Eu suspeito que muitos daqueles presentes passaram a maior parte dessa hora de silêncio fazendo o mesmo que eu, tentar trazer de volta meus pensamentos vagos nesse período de oração. Se nós tivéssemos sido convidados para nos juntarmos ao líder em afirmações verbais, de tempo em tempo, isso teria sido realizado. Parceiros de oração versus grupo de oração. Por causa da confidencialidade, eu geralmente prefiro parceiros a grupos de oração. Talvez a terapia da alma seja mais real quando conectada em encontros de 1 ou 2 parceiros de oração, em que você se sente completamente livre tanto para conversar quanto para orar sobre o que vier na sua mente, enquanto que em um grupo grande você pode querer ser mais cauteloso. Eu tenho tido parceiros de oração durante anos cuja identidade nunca foi publicada. As palavras sagrado e secreto têm a mesma raiz significante. Tem uma hora na vida em que um juramento de silêncio deve ser um requerimento para os parceiros de oração ou membros de um grupo de oração. Uma vantagem de ter outros parceiros de oração ou participar de um grupo de oração é que isso mexe com você emocionalmente ou gera antagonismos, fazendo com que você passe a orar pelos outros. Você pode resolver que alguém da sua lista de oração precise de mais oração ou de uma oração de modo personalizado. Quando você estiver tentando localizar um grupo de oração ou parceiro de oração, peça a Deus para que Ele envie a você seu próprio e verdadeiro grupo de oração ou parceiro de oração. Ele ouvirá o seu chamado através de outros e responderá:
ou você os encontrará, ou eles buscarão você. Quando formei um novo ministério, minha primeira preocupação foi sempre encontrar pessoas apropriadas com as quais eu equiparia o meu grupo de oração. Através dos outros, os meus pedidos seriam sempre ouvidos. É somente através do crescimento da sua consciência de oração que você pode crescer com sucesso em outros caminhos também. Grupos de oração ou parceiros de oração podem assistir você nessa expansão. Além disso, duas pessoas de acordo em oração parecem sintonizar em um terceiro poder. Seus acordos juntos podem então produzir resultados miraculosos. Os benefícios pessoais de participar de um grupo de oração. O Dr. William Parker, professor no sul da Califórnia, teve úlcera e esteve à beira de um colapso nervoso quando recorreu à oração. Dentro de poucos meses, ele foi curado. Ele então fez um estudo clínico sobre a oração, formado por 3 grupos, como mencionados no capítulo 11. Ele descobriu que o grupo de terapia de oração fez progressos mais significantes, um forte indício do poder que a oração em grupo pode algumas vezes ter sobre a oração individual sozinha, sem inspiração. O relacionamento entre parceiros de oração traz crescimento espiritual para cada um dos parceiros. Um aprende do outro e cada um se sente mais seguro, confiante e ousado na oração. Jesus disse: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João 16, 24. Outros participantes muitas vezes receberam ajuda através de orações que eles não teriam condições de obter sozinhos. Quando ajudamos os outros em oração, também ajudamos a nós mesmos, porque o processo expande a nossa própria consciência de pedir e receber. As graças que os grupos de oração podem conseguir são infinitas. Experiências de um grupo de oração com o amor divino. Eu conheci um grupo de pessoas que uma vez experimentou o poder do amor divino em um grupo de oração e descobriu que era uma das melhores coisas do mundo para resolver os problemas pessoais e financeiros. Uma noite por semana, essas pessoas se encontravam e juntas afirmavam declarações sobre o divino amor. Eles trouxeram para esse grupo de oração suas listas de oração particulares contendo os nomes das pessoas e situações que eles desejavam abençoar. Ninguém mais viu essas listas de orações. Ninguém mais soube sobre as pessoas e problemas mencionados nessa lista. Em vez disso, cada pessoa calmamente colocou sua mão sobre a própria lista enquanto o grupo afirmava junto vários tratamentos sobre o amor divino. O divino amor está fazendo agora o seu trabalho perfeito em mim e através de mim. Eles afirmaram para eles mesmos, por sua própria saúde, prosperidade e felicidade. O divino amor está fazendo agora o seu trabalho perfeito em você e através de você. Eles afirmaram para os outros. Por um momento, de um modo cheio de paz, coisas incríveis começaram a acontecer para os vários membros desse grupo de oração e para aquelas pessoas pelas quais eles tinham orado. Uma executiva estava em desarmonia com um grande número de amigos. À medida que ela começou enfatizando sobre afirmações de amor, essas pessoas começaram a aparecer inesperadamente no grupo de oração e a reconciliação rapidamente aconteceu. Uma executiva teve problemas na mesma época por causa de um mal-entendido que tinha acontecido meses atrás entre ela e alguns amigos. Ela fez muito esforço para se desculpar e trazer novamente a harmonia, mas tinha sido friamente recusada através de suas cartas, chamadas telefônicas e tentativas pessoais para restabelecer a paz. Uma noite, durante a oração, quando o grupo afirmava o divino amor para os nomes de suas listas, essa mulher e uma outra ouviram um tremendo barulho de estouro no ar. Uma das senhoras pensou que fosse produto da imaginação dela, mas depois que a sessão terminou, uma segunda senhora foi até ela e confidencialmente disse: Você ouviu aquele som de estouro no ar? Isso não era sua imaginação. Isso realmente aconteceu. Eram os pensamentos difíceis entre mim e meus amigos que estavam sendo quebrados. Eu estou convencida de que, através das nossas palavras esta noite,
o divino amor dissolveu toda a desarmonia que existia. A partir dessa noite, essa senhora teve sentimentos completamente diferentes em relação à desarmonia anterior e calmamente deu graças porque o amor divino tinha resolvido a situação. Isso provou ser verdade. Algumas semanas depois, ela fez contato com seus amigos novamente. Ao invés de a recusarem, dessa vez eles reataram como se nada tivesse havido entre eles antes. A cordialidade anterior foi restabelecida e mantida. As orações do Divino Amor representam uma força que pode dissolver todas as dificuldades de pensamentos verdadeiros e pode pôr seus negócios na ordem divina, como esse grupo de oração descobriu. A ajuda que os grupos de oração e os parceiros de oração podem oferecer para as organizações. O que os grupos de oração podem oferecer para uma igreja ou outra organização é algo simplesmente tão poderoso como seus resultados de oração por pessoas individuais ou famílias. A esposa de um ministro descreveu uma vez o trabalho que ela e os membros de um pequeno grupo resolveram por um período de mais de 30 anos. Eles se encontravam por 50 minutos antes dos serviços e sentavam em oração de silêncio, pedindo que o poder do Espírito Sagrado preenchesse aquela igreja. Não só curas aconteceram, mas conflitos de personalidade que praguejam em muitas igrejas simplesmente nunca ocorreram nesse lugar de paz e poder. As pessoas que oram em ambientes cheios de oração parecem se tornar transformadas com uma aura de paz e poder que podem dissolver desarmonias, falhas, limitações e produzir milagres. Eu assisti uma vez uma ministra retirar uma nova igreja de uma dificuldade financeira através de parceiros de oração de fim de semana. 2 pessoas se encontravam a cada hora, dia e noite, até que a igreja concentrou um período de 24 horas. Essa ministra encontrou-se comigo e com todos aqueles que tinham orado pelo crescimento da igreja e expansão de seus rendimentos financeiros em todos os níveis. À medida que essa pobre ministra perseverou com seus vigilantes de oração de fim de semana, um pequeno grupo de pessoas cresceu até chegar a uma próspera multidão. Eles progrediram e foram de uma pequena sala alugada até a compra de uma belíssima propriedade e construção de igrejas. Ela não teve campanha de arrecadamento de fundos ou encontros de emergência para eliminar os problemas. Ao invés disso, ela chamou para fazer parte do seu grupo de oração de fim de semana os vigilantes da igreja. Esses métodos de oração dissolveram todos os problemas, assim como expandiram a consciência dos ministros e dos membros. A oração não só conseguiu levantar a necessidade de fundos dessa igreja, como também atraiu vários milionários como membros e leis patrocinadoras e logo se tornou uma das mais proeminentes igrejas da cidade, depois que iniciou suas sessões de oração de fim de semana. O segredo do sucesso do primeiro século dos grupos de oração. Se você tivesse vivido na parte inicial do primeiro século depois de Cristo e tivesse saído em busca de um grupo de oração, perceberia uma coisa incrível. Pequenos grupos de pessoas se encontrando em segredo que testemunhavam resultados dramáticos. Muitas pessoas voltaram da morte e foram curadas durante essa era, assim como durante todo o ministério de Jesus. Como? Um dos métodos que eles usaram foi a declaração repetida e em única voz da oração do Senhor, o Pai Nosso, lentamente e com sentimento. Para eles, a repetição da oração do Senhor tinha um certo efeito energizante, como comer e beber. Isso incendiava o ser deles com poder e energia do Altíssimo. Eles sabiam que Jesus tinha feito grandes reivindicações a Deus. Suas orações eram constituídas de fortes afirmações umas sobre as outras, e suas orações do Senhor consistiam de uma série de determinadas afirmações. Os primeiros cristãos sentiam que quando eles afirmavam suas orações do Senhor repetidamente, eles chamavam Cristo vivo a agir. Eles também sentiam que na 50ª vez que eles afirmavam a oração do Senhor, todo tipo de tribulação e doença começava a diminuir e então se dissolvia.
O número 50 era considerado um número místico para eliminar todas as condições difíceis. Séculos depois, um grande número de curas foi registrado no Santuário da Cura de Lourdes por aqueles que tinham sido ensinados a declarar a oração do Senhor 50 vezes enquanto entravam em processo de cura. O médico alemão do século XVI, Paracelso, foi reconhecido como um curador miraculoso. Ele falou dos poderes de cura da oração do Senhor e como ele conseguia flashes de genialidade através dessa declaração repetida. A declaração da oração do Senhor em um pequeno grupo ou com parceiros de oração é uma das formas mais poderosas da qual você pode orar. Se você precisa de inspiração ou orientação sobre qualquer coisa, esse método de oração pode gerar isso para você. Essa oração pode sintonizar você com o mesmo poder miraculoso que conhece tudo que Jesus teve para multiplicar os pães e os peixes, produzindo dinheiro que virá ao encontro de suas obrigações financeiras e curando males físicos e mentais. A mística Santa Teresa disse que descobriu na oração do Senhor a antiga arte da contemplação. Partiu desse simples começo até a sua conclusão transcendente. Isto pode acontecer com você também. As famílias deveriam orar juntas? Patrick Peyton foi o primeiro a fazer essa famosa declaração. A família que ora unida permanece unida. Grupos familiares às vezes se preocupam se devem permanecer juntos na oração. Se eles estão de acordo e partilham da mesma fé, a resposta é sim. Mas se existe conflito emocional que os impede de serem impessoais o suficiente para a oração ser efetiva, o melhor para eles é terem seus próprios parceiros de oração. Primeiramente, um vizinho, o sócio ou um amigo espiritualmente orientado. Depois, à medida que eles se tornam interiormente harmonizados, deve ser mais fácil orar com outras pessoas conectadas por fortes laços emocionais. Um executivo uma vez foi para o Ministério para Aconselhamento. Ele estava com péssima saúde, tinha problemas financeiros e tinha brigado muitas vezes com sua esposa. Embora eles estivessem presentes juntos em um curso inspiracional, nunca tinham orado juntos. Eles tinham uma criança que ia mal na escola e outra criança de um casamento anterior que esse homem não permitia que vivesse com eles. O ministro deles aconselhou esse executivo que se ele e sua esposa começassem a orar juntos por um curto período de tempo todo dia, usando afirmações específicas em voz alta, os problemas deles seriam resolvidos. O ministro até sugeriu que eles fizessem curtos decretos afirmativos com a criança mais nova, que estava com problemas na escola. Quando este homem retornou semanas depois com sua esposa, o ministro deles dificilmente reconheceu esse casal. As brigas tinham diminuído. A criança mais nova estava melhorando na escola. O marido tinha aceitado a outra criança na casa deles. E os problemas financeiros e de saúde foram resolvidos. Quando você tem alguém com quem orar, a carga se torna mais leve e o caminho mais fácil. Como enfrentar efetivamente períodos de seca nas orações? Muitos de nós experimentamos períodos de seca quando parecemos estar sem disposição para orar e até para nos preocuparmos com isso. Nessas horas, os grupos e parceiros de oração são inestimáveis. As pessoas que oram devem inicialmente curar a si próprios antes que suas orações possam se tornar efetivas para os outros. Essa é muitas vezes a primeira indicação de orações respondidas. Alguém que ora começa a se sentir melhor sobre a situação. Falando em voz alta o nome da pessoa pela qual se ora, muitas vezes ajuda a focalizar o poder da oração nela. Também a pessoa pela qual se está orando tende inconscientemente a ouvir e responder quando seu nome é chamado. Escrever o nome da pessoa, fazendo uma oração circular, círculo da fortuna, que pinta suas graças, pode também ser um método efetivo, especialmente quando alguém se sente sem condições de orar formalmente. Uma família tinha experimentado extrema desarmonia. O pai e um dos filhos tinham brigado violentamente. O filho tinha pegado suas roupas e deixado a casa. Uma semana tinha se passado e ainda ninguém tinha ouvido falar dele.
Quando as relações começaram a se tornar difíceis entre os membros da família, a mãe pediu aos seus dois parceiros de oração por ajuda, explicando: "Eu tenho estado muito deprimida para orar." Os parceiros de oração dela afirmaram que o amor, ordem, harmonia, paz e entendimento estavam sendo restabelecidos naquele lar. As primeiras indicações vieram quando a mãe sentiu que a situação estava sem esperança, embora sentisse que poderia ser curada. A seguir, percebeu que ela estava pensando sobre outras coisas e tinha liberado o problema. Várias vezes por dia falou palavras de proteção para a família inteira e então relaxou. Mais tarde, ela notou que o marido estava começando a agir de maneira normal e afável novamente. Ela não se surpreendeu quando, na semana seguinte, seu filho retornou para casa, agindo como se nada tivesse acontecido lá fora, como se a briga nunca tivesse acontecido. A oração do parceiro não só ajuda aqueles que estão muito perturbados para orar, mas tais atividades de oração podem trazer crescimento espiritual e entendimento aumentado para todos os envolvidos. Quando concluir um grupo de oração. Talvez você esteja se preocupando se parceiros de oração ou grupos de oração sempre mudam o curso deles. Sim, como outros relacionamentos da vida, eles podem crescer, se estagnar e degenerar. Desse modo, libere-os. Depois do recesso, você deve querer orar para uma nova combinação, ou você deve desejar orar sozinha por enquanto. Geralmente, pessoas calmas e despretensiosas são os melhores parceiros de oração. Apesar do fato de que pessoas quietas e introvertidas serem os tipos com maior tendência a terem distúrbios psicológicos ou comportamento neurótico, o que pode então desestabilizar parceiros de oração. Eles crescerão de modo impaciente e sem querer uma combinação, ou podem tentar se atar a você muito intimamente e também emocionalmente. Se isso acontecer, peça por liberdade. Cristo em mim agora me liberta de toda limitação. Eu não estou algemado nem encoberto. Abençoe seu parceiro de oração com a mesma liberdade. Você não deve se sentir culpado se cresce e o seu parceiro não, exatamente como você cresce em qualquer outro relacionamento da vida. Isso, em associação com a oração, não é necessário ou produtivo para ser um sinal de saúde, indicando que crescimento e expansão têm que ter lugar na consciência. A maior força de todos os tempos. As grandes bênçãos da vida muitas vezes vêm quando você ora para e com os outros. Um executivo tinha orado por muito tempo pedindo um maior reconhecimento em seu trabalho, apesar de ter constantemente passado por promoções. Foi nesse frustrante ponto que ele formou um grupo de oração e se tornou o líder semanal. Dentro de 3 meses, a ele foi dado uma promoção e um aumento de salário que excedia qualquer um dos outros. As correspondências que eu tenho recebido de todo mundo por várias décadas convenceram-me que grupos de oração e parceiros de oração são as maiores forças de nosso tempo. Ainda que não se saiba como muitos grupos de oração estão no mundo hoje, você pode estar certo que existirá mais do que algumas realizações. Existem muito mais grupos do lado de fora de nossas igrejas do que sabemos. Nós não temos ideia de quantas pessoas conhecemos pessoalmente que fazem parte de tais grupos, uma vez que muitas pessoas sabiamente se mantêm quietas sobre tais atividades espirituais particulares. Mas de uma coisa nós temos certeza: muitas das forças inexplicáveis que você encontra quando precisa e muito mais são o resultado de alguém ou algum grupo sustentando você pela oração. Exatamente como nos tempos bíblicos, as maiores vitórias na vida são ainda conseguidas pela oração guerreira. Fim do capítulo 12.